Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu estarei fazendo uma introdução sobre pintura para vocês, tá? Então vamos lá. O que é pintura? A pintura é uma manifestação artística muito antiga que utiliza técnicas de coloração em uma superfície bidimensional. Esse tipo de manifestação acompanhou o desenvolvimento das sociedades. Como tudo na vida, né? As técnicas foram evoluindo, os materiais foram ficando mais fáceis de manuseá-los, mais fácil de encontrá-los também. Tá? Como tudo na vida evoluiu, com a pintura não foi diferente. Os materiais mais utilizados para a realização de pinturas são os pincéis, as espátulas, o rolo, a tela, o papel, a parede, os murais, as tintas, entre outros materiais, tá? Esses são os mais comuns e mais fáceis de achar também. E agora, qual que é a diferença entre desenho e pintura? Se vocês já sabem os materiais, qual é a diferença dos materiais que usamos para esses esses aqui que eu mostrei? Os utilizados na sala de aula. Pensem aí. O que difere, principalmente os desenhos da pintura, são os materiais utilizados. Assim, enquanto no desenho os pigmentos geralmente são secos, como os lápis, giz, caneta, os que a gente usa em sala de aula. Na pintura, as tintas são líquidas. Aí existem várias técnicas de pintura. As principais são o aquarela, que é uma pintura à base de água, o afresco, que eu pinto enquanto a minha base, minha parede, no caso, ainda está com cimento molhado para a tinta ser absorvida pela parede, pelo meu suporte. A pintura a óleo. A pintura a óleo é uma pintura mais fácil de ser mudada, pelo fato da tinta a óleo demorar um pouquinho mais para secar. Por exemplo, se eu fiz um nariz errado, eu consigo mudá-lo com o tempo, tá? Pintura têmpera. A têmpera é uma tinta à base de ovo. Vou dar um spoiler aqui. Nós iremos fazer a têmpera. É bem legal. A pintura é tinta acrílica e a pintura mural. Tipos de pintura. Existem muitos tipos diferentes de estilos de pintura, podendo se concentrar em um estilo particular ou em uma combinação de estilo. O estilo de pintura mais procurado pela maioria dos artistas é o estilo ocidental. No estilo ocidental, você pode encontrar o modernismo, o cubismo, o surrealismo, o expressionismo, o estilo abstrato e o impressionismo, tá? Todos esses eu já comentei, dei uma introduçãozinha na sala de aula. Pinturas abstratas. As pinturas abstratas são de arte que não tem referência nenhuma à realidade figurativa. É uma arte que retrata formas reais de maneira simplificada ou reduzida, mantendo apenas a alusão sujeito natural original. O que seria uma pintura abstrata? Não seria apenas um rabisco. Ela tem uma forma, ela tem um sentimento posto ali na hora que está pintando. O artista colocou propositalmente essas formas, essas cores e a disposição dos elementos dessa maneira, tá? Tem a abstrata expressionista e a abstrata geométrica. Agora vamos lá para outro. Tem o estilo cubista. O cubismo abriu infinitas novas possibilidades para tratamento da realidade visual na arte e foi o ponto de partida para muitos estilos abstratos posteriores. O cubismo é um estilo que ele geometriza
praticamente tudo na imagem. Existe o cubismo analítico e o cubismo sintético. No cubismo analítico, ele geometriza tudo, praticamente a imagem. Eu não consigo identificar o que é o que eu estou vendo. No sintético, é usado mais colagens, tem cores mais vivas, tá? Daí tem a arte figurativa. A arte figurativa descreve pinturas que são claramente derivadas de fontes de objetos reais. A arte figurativa nada mais é do que praticamente um desenho de observação. Uma figura que puxa muito para o real, que eu consigo identificar. Tem figuras religiosas, retratos, natureza morta. É uma arte, digamos assim, bonita e aceita pela sociedade, por eu conseguir identificar a imagem certinha. Pessoal, o que vocês farão para a próxima aula? Vocês pesquisarão estilos de pintura, materiais utilizados na pintura, não no desenho, tá? Porque a próxima aula nós iremos fazer a têmpera. A têmpera nada mais é que uma tinta à base de ovo, tá? Então, nós não vamos usar, por exemplo, corantes já pronto. Eu quero que vocês coletem temperos, coloral, que é colorido, tem aquele amarelinho que eu não me lembro o nome, tem areia, tem terra, barro, você pode usar maquiagem velha, as meninas no caso, ou os meninos também, se a mãe tiver, maquiagem velha. Tentem conseguir corantes naturais, se não conseguir, daí podemos usar os outros. Inicialmente, nós iremos usar a gema do ovo, tá? Eu vou explicar para vocês certinho na próxima aula. É a gema do ovo, arrumem pincel para vocês pintarem, papel, e é isso. Para a próxima aula, então, eu quero que vocês pesquisem tipos de figura, tipos de pintura, digo. Porque iremos fazer com referência nessas pinturas, tá? Então, a lição de casa, a atividade que vocês terão que fazer é pesquisar os estilos de pintura que tem, além do abstrato, figurativa, desses que nós já trabalhamos em sala de aula, tá? E recapitulando aqui, a pintura é diferente do desenho, porque a pintura eu uso tintas líquidas para pintar, diferente do desenho que eu uso pincel, os materiais são secos, tá? Eu tenho um domínio maior também. E é isso, pessoal. Então, para a próxima aula, eu quero que vocês pesquisem para mim os tipos de pintura, tá? Diferentes estilos de pintura. Um beijo, até a próxima aula, tchau!